Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula gratuita Como chutar com estratégia, como chutar com eficiência na prova da OAB. Eu sou o professor Garrone, sou professor aqui do Reforço OAB dentro da área de estratégia e direcionamento de estudos. Eu faço as mentorias com os alunos, eu passo toda a parte de direcionamento, como estudar, o que estudar, e também essa parte de técnicas e estratégias de estudos para os nossos alunos. Vamos então começar aqui com a nossa aula. Eu quero mostrar para vocês aqui de onde foi que eu tirei essas técnicas de chute. Eu extraí essas técnicas, gente, após análise de 2.520 questões. 2.520 questões do exame de ordem. São 10.080 alternativas, A, B, C e D. Ao todo são 10.080 alternativas que eu analisei para trazer essas técnicas para vocês. As técnicas de chute, né, preciso te falar que você vai usar elas só no momento de desespero, né? Só quando você não souber a resposta ou quando você tiver com uma dúvida muito grande, aí você aplica uma técnica de chute, tá? Só tem um detalhe, elas podem salvar a tua preparação completamente. Elas podem te tirar de 39, de 38, 39, te levar para 40, 41, 42 pontos. Isso não tem preço. A quantidade de gente que fica com 39 pontos na primeira fase da OAB é cada vez maior. É muito comum você ver pessoas que bateram na trave 1, 2, 3 vezes, gente que fez 38, que fez 39 pontos na prova 2, 3 vezes. Tem gente que desiste de fazer a prova, tem gente que desiste por causa de um ponto. Um ponto que podia ser salvo com uma técnica de chute como essas que eu vou te mostrar aqui nessa nossa aula gratuita. Algumas dessas técnicas podem te dar até 80% de chance de acertar a questão. Cara, é muita eficiência nessas técnicas, porque são técnicas específicas para a OAB. Vocês não vão ver coisa aleatória aqui, eu vou te mostrar coisa prática. Coisa prática, na prática. Inclusive, eu vou te mostrar daqui a pouco que eu vou entrar no site de questões e vou responder as questões para você ver eu respondendo na prática como é que funcionam essas técnicas de chute. Vamos ver o formato das questões aqui. Olha só, eu trouxe aqui uma questão para vocês olharem o formato da questão da OAB. Provavelmente todo mundo já conhece e vocês sabem que a prova da OAB as questões têm A, B, C e D. Então são 4 alternativas. Sendo assim, vocês têm 25% de chance de acertar uma questão no chute. 25% de chance de acertar uma questão no chute. E como eu já falei para vocês, algumas dessas técnicas podem te dar até 80% de chance de acerto. Por isso, é muito importante que você pegue papel e caneta agora, porque a gente vai começar a nossa aula e eu vou correr agora lá para o site de resolução de questões. A gente vai entrar no site de resolução de questões e eu vou responder em tempo real com vocês, para vocês verem quanto essas técnicas são eficientes. Pega papel e caneta e vamos lá para o site. Eu já estou aqui no site de resolução de questões para a gente começar com a nossa aula. Tá? E a primeira técnica, gente, que eu vou trazer para vocês é uma técnica na matéria de direito processual do trabalho. Presta atenção, se você pegou papel e caneta, você vai anotar palavras-chave. A nossa técnica, as nossas técnicas, a maioria delas, pelo menos, elas utilizam palavras-chave. São palavras que estão no enunciado e que se complementam nas respostas. Então, se você às vezes vai encontrar uma palavra no enunciado, se você encontrar uma palavra ou um determinado tema cobrado no enunciado, você vai aplicar aquilo em uma das alternativas. Vamos para a prática que você vai entender direitinho. Vamos começar então aqui com o direito processual do trabalho. A gente tem aqui, pessoal, o assunto recursos trabalhistas, tá? Recursos trabalhistas. Dentro desse assunto, vocês vão encontrar questões relacionadas ao processo de execução. Quando vocês encontrarem questões dentro do processo trabalhista relacionadas ao processo de execução, vocês vão procurar a alternativa que fale do agravo de petição. Agravo de petição. Falou em execução, agravo de petição. Execução, agravo de petição. Então vamos procurar aqui a primeira alternativa de direito processual do trabalho. Olha só. Eu vou ler só o primeiro enunciado, tá? E depois a gente já passa direto para as alternativas. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou procedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução. Opa, já achei execução aqui. Ajuizados pela executada. Executada. Então, fase de execução. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, tá vendo? Fez novamente referência ao processo de execução. Entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado recurso cabível pelo exequente. Diante disso, analise a alternativa correta. A alternativa A fala que a parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Já falou em agravo de petição. Então, se eu não soubesse a resposta, essa letra A já era uma alternativa que eu ia deixar aqui em stand-by. Eu vou ler as outras. Se não tiver nenhuma mais que fale sobre agravo de petição, eu vou marcar essa aqui, tá?
Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém, não mais existe essa possibilidade para a executada, pois ela não apresentou recurso no prazo próprio. Aqui eu tenho duas alternativas que falam de agravo de petição. No chute eu vou ter que marcar uma dessas duas aqui. A parte autora interpôs recurso de revista e não resta recurso para a parte executada, então essa aqui eu vou cortar, essa daqui eu não vou marcar. A parte autora apresentou recurso ordinário e a executada poderá apresentar agravo de petição. Então, eu tenho três alternativas aqui que falam do agravo de petição nessa primeira questão. Eu consegui eliminar a letra C, então diminuí de 4 para 3. Nesse caso, a alternativa correta foi a letra A, que falava que as duas partes poderiam apresentar um agravo de petição. Só que vocês vão ver que a partir de agora, a maioria delas vão ser todas respondidas de cara com uma alternativa trazendo agravo de petição. Olha só essa aqui de 2019. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença. Pronto, eu já encontrei o que eu queria. Execução. Vamos então para as alternativas. A letra A fala em apelação. Essa eu não marcaria, caso eu tivesse dúvida. A letra B fala em recurso ordinário. Também não. Letra C em agravo de instrumento. Também não. O que me sobrou foi a letra D. Só a letra D que fala em agravo de petição. Então, se eu não soubesse a resposta, você deveria chutar. Se você não soubesse a resposta, deveria chutar aqui, ó, agravo de petição. Vamos ver? Gabaritei a questão. Vamos para mais uma? Está aqui a nossa questão número 3. Em reclamação trabalhista que se encontra em fase de execução, olha só, fase de execução. Execução, agravo de petição. Não vou marcar a apelação. Agravo de petição está aqui na letra B. Eu vou marcar e vou ver o que vai dar aqui na nossa resposta. Gabaritei escolhendo o agravo de petição. Vamos para mais uma. Carlos José Pereira teve julgados procedentes de pedido de equiparação salarial, plá, 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 plá. Aí está aqui, ó. Iniciada a execução, agravo de petição. Vamos procurar aqui. A letra A fala em apelação. A letra B fala do agravo de petição. Já vou marcar ela aqui. A letra C em recurso ordinário e a letra D em agravo de instrumento. Então, no meu caso aqui, eu vou marcar a letra B, agravo de petição. Gabaritei a questão. Vamos para mais uma. No bojo de uma execução trabalhista, de novo execução. Deixa eu procurar aqui o agravo de petição. Na letra A fala, contra essa decisão caberá agravo de petição. Então eu vou marcar essa aqui, vou deixar ela em stand-by. A letra B fala que não é possível recurso de imediato, não vou marcar. A letra B fala que caberá recurso ordinário, também não. A letra D fala em agravo de instrumento, também não. A letra A fala em agravo de petição. Vou chutar na letra A, mais um ponto para a minha prova. E assim eu terminei as questões aqui de direito processual do trabalho, gente. Eu respondi 5 questões, 5. E todas elas, a resposta era o agravo de petição. Então, na dúvida, processo de execução, fase de execução e processo trabalhista, agravo de petição. Primeira técnica foi essa e a gente volta daqui a pouquinho com mais uma. Vamos para a nossa segunda técnica, agora é sobre direito do consumidor e direito civil que eu quero falar com vocês. Quando vocês encontrarem uma questão de consumidor e civil, que tratarem de responsabilidade civil, principalmente consumidor, responsabilidade pelo fato do produto, responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, isso vocês vão procurar a alternativa que trata da responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Não é subsidiária, não é exclusiva. Responsabilidade solidária. Você já sabe como funciona, eu vou ler só a primeira alternativa, o resto a gente já vai direto para as questões, tá? Adriano, por meio de um site especializado, efetuou uma reserva de hotel para estar com sua família em uma praia caribenha. A reserva foi imediatamente confirmada pelo site e um mês antes das suas férias, quando fariam a viagem. Ocorre que 10 dias antes do embarque, o site especializado comunicou ao Adriano que o hotel havia informado o cancelamento da contratação por um erro no parcelamento do cartão de crédito. O Adriano então buscou a nova compra, mas os valores já estavam 30% mais caros do que da contratação inicial e ele teve que pagar porque não era mais possível mudar a data da viagem. Ao retornar, o Adriano procurou você como advogado a fim de saber o que poderia ser feito para restituir essa diferença de valores. Nesse caso, é correto afirmar que o ressarcimento da diferença arcada pelo consumidor poderá ser buscado exclusivamente do hotel. Acabei de falar para vocês que é responsabilidade solidária, não exclusiva. Então, eu não vou marcar essa. A letra B fala que poderá ser buscado em face do site de viagens e do hotel que respondem solidariamente. Então está aqui, responsabilidade solidária na letra B. Já vou deixar essa marcada.
A letra C fala que não poderá ser revisto, porque o consumidor tinha o dever de confirmar a compra. Também não é essa. Poderá ser revisto sendo a responsabilidade exclusiva do site de viagens. Também não. Nesse caso aqui, gente, responsabilidade solidária. Questão de consumidor. Se você encontrar responsabilidade solidária, já marca que provavelmente essa vai ser a resposta. Vamos confirmar aqui. Parabéns, acertei a questão. Vamos para mais uma? Vamos lá então. Agora eu já vou direto para as alternativas. Nesse caso, cuida-se. Fato do produto ser excluído da responsabilidade da sociedade empresária? Não, já excluiu aqui, então não vou marcar essa. Inaplicabilidade do CDC, haja vista a natureza da relação jurídica, também não vou marcar essa. A letra C fala em aplicabilidade do CDC somente por meio de medida de defesa coletiva dos condôminos, também não vou marcar essa. A letra D fala em vício do produto sendo solidária a responsabilidade. Pela nossa técnica, é essa aqui que eu marco. Vamos lá. Gabaritei a questão. Vamos para mais uma? Essa aqui é de consumidor? É, consumidor também. Nesse caso, assinala a opção que apresenta a sua orientação. A evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max, o fabricante do produto da marca Ops, em responsabilidade solidária. Então já está aqui na letra A, responsabilidade solidária, já vou deixar essa aqui marcada. A letra B fala em que há evidente fato do produto e a ação poderá ser proposta apenas em face ao fabricante, não havendo responsabilidade solidária. Está aqui, ó, não havendo responsabilidade solidária, então essa aqui eu já elimino. A letra C fala que há evidente fato de serviço, que vincula a responsabilidade civil subjetiva exclusiva, então também não é essa. E a letra D fala que a responsabilidade decorrente é atribuída ao fabricante em caráter subsidiário, também não. Então a letra A seria o gabarito dessa questão. Agora uma questão de civil, tá, gente? Tá aqui, responsabilidade civil e direito civil. Vamos lá. Olívio deve primeiramente ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar André se não obtiver reparação pretendida por a responsabilidade do motorista subsidiária. Não, a nossa técnica aqui é solidária, então essa aqui eu não marco. Olívia pode ajuizar a ação em face da transportadora e André simultânea e alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. Vou marcar essa aqui, letra B por enquanto. Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, então já não vou marcar essa. André e a transportadora são solidariamente responsáveis, opa, mais uma aqui, e podem ser demandados diretamente por Olívia, mas aquele que vier a pagar a indenização não terá regresso em face do outro. Então seria aqui ou a letra D ou a letra B, tá? Vou marcar aqui a letra B, gabaritei a questão. E aí vem aquele lance que eu falei para vocês lá no início. Vocês têm aqui 25% de chance de gabaritar uma questão dessa se você não souber a resposta de jeito nenhum. Nesse nosso caso aqui, a gente saiu de 25% para 50%. Então você aumentou, você dobrou sua chance de acertar a questão, porque você eliminou duas. Só sobraram duas que falavam sobre responsabilidade solidária. Então sua chance de gabaritar já aumentou de 25% para 50%. Vamos para mais uma aqui então. No outro de direito civil. A letra A fala que o Tomás e o Vinícius são corresponsáveis pelo dano moral sofrido e devem responder solidariamente pelo dever de indenizar. Pela nossa técnica, essa é a resposta correta, se não tiver outra. Tomás e Vinícius devem responder pelo dano moral sofrido, sendo a obrigação de indenizar, nesse caso, fracionária, diante da pluralidade dos danos. Também não vou marcar isso aqui. Tomás e Vinícius apenas poderão responder cada um por metade do valor, pois cada um poderá alegar a culpa concorrente do outro e tal, também não é essa aqui. Adilson sofreu danos morais distintos, um causado por fulano ou por ciclano, devendo, portanto, receber indenizações autônomas. A única que fala sobre a responsabilidade solidária, a letra A, pela nossa técnica, essa aqui é a correta, mais uma que a gente acertou. Próxima questão aqui. Pedro responderá solidariamente com seus pais pelos danos causados a Manuel, inclusive com a indenização pela perda de uma chance decorrente do cancelamento da participação da vítima no comercial de televisão, que está falando em responsabilidade solidária, a primeira letra A. Pela nossa técnica, essa aqui que eu marcaria. A letra B fala que somente os pais de Pedro terão responsabilidade objetiva. Se eu não soubesse a resposta, essa eu não marcaria. A letra C fala que se os pais de Pedro não dispuserem de recursos suficientes para pagar a indenização e Pedro tiver recurso, ele responderá subsidiária equitativamente pelos danos. Como eu não sei a resposta, não sei nem o que está tratando essa questão, não marcaria essa. Os pais de Pedro terão responsabilidade subjetiva pelos danos causados do filho e tal e tal. Galera, essa aqui vai ser uma questão que eu vou errar. Quer ver? Olha só, errei. Essa aqui foi a letra C a resposta. Por quê? Porque é uma questão que trata da responsabilidade dos pais pelos danos causados pelo filho. Então, nesse caso aqui, a resposta era a letra C. Então, nesse caso aqui,
a responsabilidade é subsidiária. Beleza? Isso, gente, é para mostrar para vocês que as questões, as técnicas de chute, elas não são 100% efetivas. Elas estão aqui para te ajudar a gabaritar questões. Isso não impede que você estude. Elas não são uma garantia de que você vai acertar. Ah, eu não vou estudar matéria tal, assunto tal, porque eu vou chutar, porque eu vi uma técnica de chute. Claro que não. Você tem que estudar. Agora, se você chegar na prova, você estudou, chegou na prova, deu um branco, você não sabe a resposta, aí você vai apelar para uma técnica de chute. E vocês estão vendo aqui que a chance de você gabaritar é muito grande. Então, não substitua o seu estudo por técnicas de chute. A técnica de chute ela é um paliativo. A técnica de chute é para você salvar ponto perdido. Sabe aquele ponto perdido? Aí você salva com uma técnica de chute. Mas você precisa estudar o conteúdo. Tá? Mais uma questão agora de direito ao consumidor. A letra A fala que o processo merece ser extinto por legitimidade passiva. Não falou nada de responsabilidade solidária. A letra B fala que a responsabilidade é subsidiária. Olha aqui no final. Então, não vou marcar essa. A letra C fala que o processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor, também não vou marcar essa. E a última, letra D, fala que a responsabilidade é solidária. O réu e o fabricante são solidariamente responsáveis, então essa aqui é a minha resposta. Se eu precisar chutar, de novo eu gabaritei mais uma questão. Então até agora eu só errei uma, tá? Só uma que eu errei. Vamos para mais uma aqui, outra questão de consumidor. O casal poderá acionar judicialmente a operadora de turismo, mesmo que a falha de serviço tenha sido pela seguradora, em razão da responsabilidade solidária aplicável ao caso. Já vou deixar essa marcada. O casal somente poderá acionar judicialmente a seguradora. Eu já não vou marcar essa. O casal terá que acionar judicialmente a operadora de turismo e a seguradora simultaneamente, por se tratar de litisconsórcio necessário e tal. Não vou marcar essa. O casal não poderá acionar judicialmente a operadora de turismo, já que havia liberdade de contratar, também não vou marcar essa. A única que falou de responsabilidade solidária foi a letra A. Vou marcar e vou gabaritar de novo. Até agora só errei uma, gente. Só uma. Mais uma questão. Já estou na 9ª questão, tá? Vamos para a 9 agora. Com base no direito brasileiro, Alfredo responderá subjetivamente pelos danos causados a Nilson e a Sociedade Simões Aviação Agrícola será responsabilizada de forma subsidiária. Não vou marcar essa. Letra B. Fala que a responsabilidade é objetiva, responderão objetiva e solidariamente pelos danos. Opa, falou em responsabilidade solidária aqui, então vou marcar essa aqui por enquanto. Não há lugar para a responsabilidade solidária, então não vou marcar essa. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, sendo que Alfredo é responsável subsidiário. Também não vou marcar essa. A única que falou de responsabilidade solidária foi a letra B, e eu gabaritei mais uma questão. Finalizei então, gente, com 9 questões que eu respondi. Respondi 9 e só errei uma. Eu acertei 8 questões, simplesmente escolhendo a alternativa que falava da responsabilidade solidária. Então essa foi a nossa técnica de número 2 e a gente volta já já com a nossa técnica de número 3. Chegou a hora então de ética, né? A nossa técnica de ética, e a gente já vai começar. Só que antes eu quero te dar um recado. A gente tem no Reforço OAB um treinamento chamado Chute Certo OAB. Nesse treinamento a gente já está chegando a quase 30 técnicas de chute, gente. São 30 técnicas como essa que eu acabei de mostrar aqui. E tem técnicas lá também que você pode aplicar até mesmo em concurso público. Tem algumas técnicas que servem tanto para a OAB quanto para concurso público. Tá? Então são várias técnicas de chute que podem garantir a sua aprovação na primeira fase. Cara, quanto é que vale um ponto para você passar na OAB? Pergunta para alguém que já fez 39 pontos qual é a sensação de bater na trave desse jeito. Se você já fez isso, se você já bateu na trave com 38, com 39, você sabe do que eu estou falando. Então, se você quiser garantir a sua aprovação, clica no botão aqui embaixo para você garantir a sua aprovação. Cara, não tem preço. Não tem preço. Um ponto pode mudar a tua vida, porque tem gente que fica em depressão, não consegue mais estudar quando faz 38, 39 pontos e acaba deixando a OAB e fica aí 5 anos de faculdade estudando e por causa de um ponto acaba não realizando o sonho de advogar. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, se você quiser garantir a sua aprovação, clica aqui, ó, quero garantir minha aprovação e vem para o nosso treinamento Chute Certo OAB. Estou te esperando lá dentro, tá? Vamos lá então. Na nossa técnica de ética, gente, eu vou mostrar para vocês que quando o assunto é infração e sanção disciplinar, a FGV quer lascar com o advogado. Geralmente, quando acontece essas questões, quando aparecem essas questões na prova, o gabarito é que o advogado cometeu uma infração disciplinar.
A alternativa ela vai geralmente trazer que o advogado cometeu uma infração e não cometeu uma infração. Ela vai ficar variando ali. 2 alternativas dizendo que ele cometeu, 2 alternativas dizendo que o advogado não cometeu a infração. E aí entra aquilo que eu te falei. Você já vai dobrar a sua chance de acertar a questão com essa técnica, porque você vai sair de 25% para 50% de chance. E nesse caso aqui, como eu acabei de falar, você vai procurar a alternativa que fala que o advogado cometeu infração disciplinar. Tá bom? Vamos lá, então, vamos finalizar nossa aula aqui com a primeira questão de ética. A letra A fala que o Guilherme cometeu infração disciplinar. A letra B fala que o Guilherme também cometeu infração disciplinar. A letra C fala que ele cometeu infração disciplinar. E a letra D fala que ele não cometeu infração disciplinar. A letra A vai ser a correta nessa questão aqui. A gente tem 3 que falam que o Guilherme cometeu infração disciplinar. Eu só consegui eliminar uma de qualquer forma. Eu já eliminei uma, já diminuiu para 3. Eu aumentei um pouco a minha chance de acertar a questão. Nas próximas a gente vai ver que a eficiência é maior. Aqui na letra A, por exemplo, ela fala que o advogado João não cometeu infração disciplinar. Então, essa aqui eu não vou marcar. A letra B fala que o advogado João cometeu infração disciplinar. Então, eu só vou deixar em stand-by. A letra C fala que o advogado João não cometeu infração disciplinar. Então, eu também que eu não vou marcar. E a letra D fala que ele cometeu infração disciplinar. Como eu sei, pela nossa técnica, que vai ser uma das 2 que ele cometeu infração disciplinar, então eu já consegui eliminar 2. Eu aumentei, saí de 25% para 50% a chance de gabaritar essa questão. A resposta aqui era a letra D. O advogado João cometeu infração disciplinar prevista no Código de Ética. Para mais uma questão agora. Vamos lá. A letra A fala que o Mário não cometeu infração disciplinar. Então, se eu tivesse que chutar, não chutaria nessa. O Mário não cometeu infração disciplinar, é o que diz a letra B, também não chutaria nessa. A letra C fala que o Mário violou o dispositivo do Código de Ética e a letra D também fala que ele violou o dispositivo, ou seja, ele cometeu uma infração. Então vai ser ou a letra C ou a letra D. Então olha só como isso ajuda, cara, na hora da prova. Tu pega uma questão dessa que tu não sabe, já eliminou 2 questões, 2 alternativas. Então só sobrou a letra C e a letra D. Nesse caso, a resposta era a letra C. Mário violou o dispositivo do Código de Ética. Vamos para a última, então. Essa aqui também fala do Mário. O Mário não cometeu infração disciplinar, está na letra A. Não vou marcar essa. A letra B fala que ele cometeu. Por enquanto eu vou deixar ela aqui. A letra C também fala que ele cometeu e a letra D fala que ele não cometeu. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das questões trazem 2 dizendo que o advogado cometeu e 2 dizendo que ele não cometeu? Vocês viram aqui, né? A maioria das questões trouxeram esse formato. E você vai ver agora que, de novo, a nossa técnica vai funcionar. A resposta aqui era a letra B de bola. O Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura. Mais uma que eu gabaritei. Então, com essa técnica de ética, quando você pegar uma questão falando sobre infrações e sanções disciplinares, procura a alternativa que fala que o advogado, ele fala que o Mário, que fala que o advogado cometeu infração disciplinar, porque essa é a alternativa que o examinador gosta de colocar nas questões. Então, você vai sair de 25% para 50%, você vai dobrar a sua chance de acertar a questão com essa técnica simples aqui que eu acabei de mostrar. Tá bom? Trouxe 4 técnicas aqui, massa. Só com essas técnicas aqui, já dá para você gabaritar questões de direito processual do trabalho, direito consumidor, direito civil e ética. Espero que vocês tenham gostado. Lá dentro do treinamento Chute Certo OAB a gente tem, como eu já falei, quase 30 técnicas já. E assim a gente vai sempre analisando provas. Sempre que a gente descobre alguma coisa nova, a gente grava e coloca lá dentro. Então, se você quiser fazer parte do treinamento, só clicar aqui no botão Quero garantir minha aprovação na OAB. Estou te esperando lá dentro.